Então, nesse vídeo vamos deduzir, obter, né, o YKK, o YKM e o YMK que eu utilizei naquele vídeo, né, que eu realizo o exemplo de um sistema, né, obtenho a matriz admitância de um sistema que possui transformadores. Então, a gente parte da expressão geral da corrente, seria a corrente aqui que sai da barra K, que é a corrente IKM. Ela sai da barra K em direção à barra M. Então, esse IKM, ele é o quê? Também em outro vídeo eu vou deduzi-lo e adicionar aqui no card. Então, o IKM é, ele é igual ao AKM ao quadrado vezes YKM mais JBKM shunt. Tudo isso multiplicado por EK, que é a tensão, né? Aqui é uma tensão complexa, né? Da barra K, que tem módulo e ângulo. Parte real e imaginária também. Aqui, né? Vou colocar menos AKM vezes Z elevado a menos Jφ KM vezes o YKM vezes o EM, que é a tensão na barra M. Então aqui a AKM ao quadrado, YKM mais JBKM shunt, EK, mais, menos, né, AKM e elevado a menos J φ km, YKM vezes EM. Então aqui essa equação, né, geral é obtida para esse sistema. Agora o que que a gente vai fazer, né? Eu vou redesenhar aqui. A gente vamos adicionar um elemento shunt nessa linha. Eu vou colocar aqui como se fosse, saiu meio torto, como se fosse algo para só para ilustrar. Então o que que eu vou fazer? Eita. Então aqui, ó, é a barra M, né? E aqui é a barra K. Essa linha aqui, né, que está sendo conectada, estou representando aqui, né? Representa, poderia ter colocado de outra cor, todo esse sistema desenhado aqui acima. Então aqui, né? Eu vou colocar aqui, sai da barra K, o I, KM, tá? E aqui eu vou colocar agora o elemento shunt dessa linha, né? Como ele é o elemento shunt dessa barra, né? Como ele é um elemento shunt conectado à barra, ele pode ser tanto um capacitor como um reator.
Então eu represento ele como uma caixa, né? Que é o JB, aqui é só K shunt, porque ele é conectado à barra K. E aqui, né, temos o JBKM shunt, que já essa é a capacitância, né, característica aqui, é ca- a, a característica capacitiva que a linha de transmissão possui, né? Aqui sendo representada pelo modelo Pi. Então aqui o que que a gente vai fazer? Vamos considerar que esse elemento shunt está injetando uma corrente, que eu vou chamar de IK shunt na barra K. Então, se a corrente está subindo aqui, ela entra por aqui, né? Vamos ter uma, fazer de outra cor, vamos ter uma queda, tensão nesse sentido, que eu vou chamar de E. Uma tensão é EK, né? Só que ela não vai ser somente EK, né? Ela vai ser dessa forma, né? Temos que fazer a diferença de potencial, que é o quê? Desse lado é zero, né? Porque é o terra, menos o outro terminal é, desse elemento shunt, que aqui é só uma linha, né? No outro terminal, então, temos o EK, tensão na barra K, né? Essa é a tensão aqui. Então, já podemos utilizar a lei de Ohm, né? Que a tensão sobre uma carga, digamos assim, nesse caso, um elemento shunt é igual, né? O V é igual a R vezes I, só que aqui estamos falando em admitância, né? Então, é, a gente pode escrever assim, né? Só que a admitância é o inverso da impedância. Deixa eu colocar aqui, né? Se eu tenho, aqui no caso, né? A susceptância, né? É o inverso da reatância. É, X, né? BK shunt, tá? Então, se normalmente seria V igual a R vezes I, aqui vai ser E igual a, deixa eu, é, a corrente, né? O I caixante dividido pelo B é, caixante. Por quê, né? Dividido. Porque aqui, né? Porque aqui normalmente eu tenho. Melhor eu fazer passo a passo, né? Para não confundir ninguém. Isso aqui, né? Seria igual ao JX caixante, né? Vezes a corrente, né? I caixante, né? Agora, eu vou isolar essa corrente porque eu quero a corrente, né? Eu quero obter a corrente, a injeção de corrente. Eu vou desenhar ela aqui em cima, nessa cor aqui. Quero ter essa injeção de corrente na barra K, o IK. Então, para isso, eu tenho que desenvolver o ISK aqui, o IK shunt, né? O IK shunt primeiro. Porque eu já tenho o IKM, né? Que foi desenvolvido anteriormente, que eu desenvolvi anteriormente, né? Mas ainda vou é, postar, né? Esse vídeo, marcar aqui.
Então vamos desenvolver aqui o IK shunt. Vai ser o quê? Passar dividindo aqui vai ser o menos, né? Menos EK dividido por J X K shunt. Lembrando que aqui é o inverso, né? Se eu colocar J aqui, né? J aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir, né? 1 sobre JX shunt, né? Que aqui, como não tem nada, né? Posso falar que tem 1, né? Porque 1 vezes menos EK é o próprio menos EK. Então, substituindo isso por J BK shunt fica dessa forma, né? BK shunt é menos, né? Deixa eu pôr o menos aqui na frente. Menos isso vezes o EK. Então, obtemos a corrente IK shunt. Então, aqui agora, vamos realizar a lei de Kirchhoff, né? Nesse nó aqui, na barra K. Então, o que está entrando na barra é igual ao que está saindo. Então, o IK mais, repetindo, né? A soma do que entra na barra é igual ao que sai. Aqui melhorando, né? Que eu comentei anteriormente. O IK mais o IK shunt. Aqui, ó. O IK mais o IK shunt é igual ao que sai da barra, né? O que sai da barra aqui é o IKM. Então, igual o IKM. Como eu quero descobrir quem é o IK, vou isolar ele. Posso dizer que o IK é igual ao IKM menos, né, o IK shunt. Agora, se eu generalizar isso para um caso mais amplo, né, eu posso escrever o seguinte, né? Por exemplo, aqui é uma barra, né, encaixante, mas se eu tivesse outra barra aqui conectada, colocar de outra cor, por exemplo, eu tenho uma outra barra aqui conectada a essa barra K que vai não sei para onde, mas por exemplo, uma barra, se fosse por uma barra J, né? Deixa eu colocar 3 pontinhos aqui, ó. Então ia ter uma corrente aqui, né, que também vai para essa barra. Como e estamos considerando, né, que nesse modelo, né, mesmo por exemplo, a barra é a linha de transmissão que vai para essa barra aqui J, por exemplo, né, não tem um transformador. Tudo bem, dá para usar da mesma forma essa equação. É, é só aqui, né, onde tem o transformador, né, o AKM vai se tornar 1, porque não tem. E aqui não vai ter defasagem, vai ser o φm vai ser 0. Então, e elevado a 0, né, vai dar 1 também. E assim vai ter a equação para essa linha. Então, para qualquer linha que esteja dentro, né, desse padrão aqui, faltando algum elemento, é, é possível aplicar, né? Ah, se a linha tiver só o transformador e o YKM, não tiver o shunt é 0. E assim tem a equação também. Então, a gente pode falar o seguinte, que para qualquer linha a mais que aparecer, né? O IK vai ser igual a somatória, né? Que a gente vai adicionar uma somatória
de M, né? Os M's que pertencem ao conjunto das barras vizinhas à barra K. Então aqui é o IKM. Por quê? Menos, né? O shunt da própria barra. O que isso quer dizer? Por exemplo, numa situação que eu estou analisando uma barra chamada barra 1. E agora é uma situação genérica, né? Digamos que essa barra 1, né? Ela está conectada. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Essa barra 1 está conectada. Essa é a barra 1, né? Ela está conectada a uma barra 2 que é, essa barra 2 está conectada a uma barra 3. É, essa barra 3 está conectada à barra 1, tá? Então, analisando a barra 1, vai ser o ômega 1. As barras conectadas diretamente, né? As barras vizinhas à barra 1, seria o K aqui. É a barra 2 e a barra 3. 2, 3. Cuidado para não confundir. Por exemplo, se eu tiver uma barra 4 aqui, essa barra 4 não está conectada diretamente à barra 1, né? Ela passa a barra 1, né? Passa pela barra 2 para chegar à barra 4. Então ela não está conectada diretamente, ela não entra nesse conjunto, né? Só as barras vizinhas. Então, agora o que acontece aqui, né? Aqui a gente vai ter o IK, que vai ser o quê? O K para esse caso, né? Para analisar a injeção na barra 1, vai ser o I1. Aí vai ter uma somatória. Vou colocar a somatória aqui, ó. Na primeira etapa dessa somatória vai ser o I. O K não muda, né? Porque você está analisando a barra 1, então vai ser o I1, mas o M muda. O M agora é o 2, então vai ser o I1, 2, que é a corrente que sai da barra 1 para a barra 2. 2, só um exemplo, né? Fazendo um exemplo para vocês entenderem o porquê. E agora, dentro da somatória ainda, ó, mais o quê? Agora a próxima situação, o I3. Então, o K não muda, 1, 3, né? Falei 3, mas é I1, 3. Somei os dois, né? E o I1, 3 é a corrente que sai da barra 1 em direção à barra 3. E menos o próprio, né? Se tiver um elemento aqui shunt conectado a essa barra, que ao contrário aqui, é só para mostrar, né? Se tiver um shunt, ele entra aqui. Como é da própria barra, né? Ele não entra na somatória, vai ter somente esse shunt aqui. Ou se tiver mais de um shunt, né? Aí você pode ou fazer uma associação aqui, né? Ou adiciona ele aqui também sozinho, né? Esse aqui foi o I1 shunt, aqui é o I1 shunt 1, e aqui seria o shunt 2. Você adiciona ele aqui, né? Mas sempre faz a análise certinha da que entra na barra ou que sai, que não tem erro, né? Fazer essa análise aqui, porque aqui vai estar entrando na barra o shunt 1 mais o shunt 2 também. Isso é só um exemplo para uma situação
diferente da que estamos modelando aqui. Então, continuando aqui, aí vai ficar desse jeito, né? A injeção líquida de corrente na barra K. Mas isso, né, só para a gente obter essas equações aqui. A gente analisa desse jeito, né? Porque depois, em outro vídeo, essa fórmula vai ser passada para forma matricial, né? A injeção vai ser escrita de forma matricial para analisar o sistema. Esse, esse passo aqui que eu faço é só para mostrar, né, como que se obtém o IKK, o IKM e o YMK. Então, vamos continuar aqui, né? A gente chegou nessa situação. E aqui, a partir disso aqui, né? Eu vou substituir o IK que eu tenho aqui, né? Esse IK. Eu vou substituir o IK que eu tenho também. Então, vai ficar assim, ó. O I aqui foi um exemplo, né? Que eu tinha mostrado, né? Só para mostrar como funciona. Então, aqui o IK vai ser o quê? Vai ser a somatória de M que pertence ao conjunto das barras vizinhas à barra K. Abro parênteses, né, que é da somatória, e coloco tudo isso aqui, né? Eu vou copiar para ganhar tempo, mas eu coloco tudo isso aqui, ó, dentro do parênteses. Eu posso até colocar colchetes aqui, né, para não, ou chaves, para não ficar muito muito difícil de observar. Aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Não vou aumentar muito, porque senão não vai caber a parte do shunt. Então, aqui fica a parte da somatória, né? Menos parte do shunt, que é... Cuidado, né? Que é menos, né? Da fórmula. E o I1 do shunt, ele tem um menos. Então, fica menos J V K shunt vezes EK. É isso, né? Isso. E aqui eu posso, ó, como tem uma subtração aqui, eu posso distribuir essa somatória para essa parte, para essa parte. E aqui não, eu vou fazer o menos com menos. Então, continuando aqui, vou ter a somatória, né, de M pertencente, que pertence, né, às barras vizinhas, a barra K. Abre aqui chaves, colchete, né? E reescrevo aqui, né, o AKM ao quadrado vezes o YKM mais o JBKM shunt, que multiplica, que é multiplicado, né, pelo EK. Fecha, mais, deixa eu ajeitar esse mais aqui, ficou meio mais ou menos. Então, somatório aqui também. Somatória que eu distribuí, né? Continua, né? A mesma coisa. M pertencente
o conjunto, né, das barras vizinhas da barra K. Abre aqui colchete, menos AKM vezes E elevado a menos Jφ km vezes Y km vezes o EM. Fecho, colchetes, menos com menos mais, JB K, é só K, né? K shunt vezes o EK. Aqui, analisando, né? É possível observar que eu tenho EK aqui e eu tenho EK aqui. Eu posso colocar esse EK em, em evidência, né? Por quê? Porque aqui é uma somatória. Lembrando, né, o que fica variando aqui é o, o M, né? Esse K, ele não vai variar, ele vai ser sempre, naquele exemplo que eu fiz aqui, né? Ele vai ser sempre 1. Né? Aqui, ó, o IKM e o IKM de novo, só que num instante o M é 2 e no outro o M é 3. Só que o K é sempre 1, então eu posso isolar aqui esse K. Não vou prejudicar a somatória. Porque depois que ocorrer a somatória, eu vou distribuir ele de volta aqui. Então, eu posso escrever assim, ó. Eu vou abrir chaves aqui. A somatória do M pertencente ao conjunto das bases vizinhas, a barra K, aqui vai ter a mesma coisa, né? A km ao quadrado vezes o ykm mais jb km shunt. Fecha, né? E agora aqui, ó, mais fora, né, da somatória, mais jbk shunt. E o EK aqui, né, ele vai ficar fora das chaves, né? EK. Então aqui, né, a gente já tem ele ajeitado sobre essa parte aqui, ó, mais a somatória do M pertencente ao conjunto das barras vizinhas da barra K. Colocar entre parênteses agora, né? Menos a km vezes E elevado a menos J φ km vezes Y km. Tudo isso, né? Eu posso colocar assim também que fica melhor de analisar, explicado por EK, que é a mesma coisa, né? Aqui não tem nenhuma distributiva, mesma coisa que eu escrever assim. É só você escrever assim porque chegamos num ponto aqui importante. O que é esse ponto importante que a gente chegou, né? Aqui eu posso colocar aqui um colchetes aqui fora, né? Só para mostrar que aqui ainda ocorre, né? Somatória aqui. Aí. Aqui é onde a gente queria chegar, né? Em relação à barra K, em relação à barra M, porque
Agora, se analisarmos, né? É, na forma matricial, a gente vai ter o quê? Vai ter uma matriz é, I, né? Para descobrir essas injeções de corrente, que vai ser igual ao quê? A matriz admitância, né? É, vezes a lei matriz, né? Mas é um vetor aqui, o E, a matriz é a admitância mesmo. A admitância é uma matriz mesmo. Mas o I aqui é um vetor, né? Só vai ter uma coluna e o E também uma coluna. E aqui, né, vai ter o EK, né? São EK, vai ter tensão EM e assim em diante, né? Depender da quantidade de barras. E aqui também, né, vai ter o IK, né? A gente vai ter injeção IK, vai ter aqui o IM também, ou a injeção na barra M. E aqui a gente vai ter a matriz aqui, né, que vai ter os elementos I, KK, vai ter os elementos I, KM e assim em diante, né? É, então, agora a gente chega aos elementos IKM, né? IK, IKK, ó, se a gente desenvolver só esse pedacinho aqui, ó, vai ficar o quê, ó? Em matriz, né, a gente multiplica assim, né? Y é igual a YKK vezes, né, EK, mais, pegando a outra linha aqui, ó, YKM, segunda, que é S, né, o segundo com o segundo daqui, YKM vezes EM. Então, se a gente analisar aqui, ó, a gente tem o IK, essa é a equação do IK, né, que a gente desenvolveu aqui, ó, o IK. Ele é o quê? Essa somatória, né? A soma desses valores aqui vezes, né? Essa somatória vezes o EK é aqui, ó. Vezes o EK é a admitância, ó. E YKK. Então, isso aqui, ó, dentro do colchetes, é o nosso YKK. E aqui, né, continuaria, né, dependendo da quantidade de barras, não é Y alguma coisa, né, vezes o E alguma coisa, mais e assim vai, né, até a quantidade de barras que se tem, dependendo da quantidade de barras que o sistema possui. E aqui, ó, o que multiplica o EM, tá vendo? Ou que eu coloquei EK aqui, né, deixa eu ver aqui, EM, peço desculpas. Aqui, ó, EM, perdão. EM, o que multiplica o EM é essa parte aqui, né? O EM ele tá dentro da somatória, mas eu posso tirar ele, né? Porque depois que eu faço somatória é só distribuir também. Então é isso aqui, ó. Opa, colei alguma coisa aqui. Ah, foi a equação que eu usei anteriormente. Aqui, ó. Isso aqui é o YKM. Opa, que M é esse? KM. Então vou reescrever aqui só para deixar bem claro. É, vamos lá, o Y
KK é o quê? É a somatória, ou posso colocar o J na frente também, para não confundir, né? Não acabar adicionando ele na somatória e acabar fazendo confusão, que ele é da própria barra, né? Mais a somatória do que? Do AKM ao quadrado, YKM mais o JBKM shunt. Aqui, né? Então esse é o YKK e o YKM. Deixa eu tentar descer só um pouquinho aqui. Isso. O YKM vai ser o quê? Vai ser o menos, né? Por isso que quem já assistiu antes desse vídeo, o do o da que eu resolvo, né, obtém as matrizes da admitância fora da diagonal central, né? Porque KK, né, vai ser o quê? K é sempre barra 1, barra 2, barra 3. Então, como tem 2K, vai ser o Y11. Depois, na posição linha 2, coluna 2, Y22. Depois, linha 3, coluna 3, Y33. Na diagonal principal, é a soma, né, de todas as é, admitâncias e susceptâncias conectadas à barra K. E na diagonal, e fora da diagonal, né? Diagonal principal aqui. E fora dela, o sinal é invertido, né? Das admitâncias. Não tem somatória. É só a admitância que se encontra entre ali, né? Se tiver um transformador com ganho, entra nesse ganho aqui. E se tiver um transformador com ganho e defasagem, né? Também entra aqui. Ou se tiver também só defasagem, né? Aí, se tiver só defasagem, né? Aí o ganho é 1, como eu comentei anteriormente. Se o transformador for só defasador puro, aí entra só defasagem, né? Continuando aqui, vezes YKM. E aqui, né? É, da barra K para a barra M. Né? Lembrando, né, que eu comentei isso no vídeo que obtém as matrizes da admitância com um transformador no sistema. A barra K, né, quando a gente deduz, é a barra que se encontra do lado do, do transformador, né? Quando analisa da barra M para a barra K, é a barra que está, a barra M, no caso, é a barra que está do lado da admitância. Então, o que muda aqui na fórmula, né? Se eu for fazer o YMK, o ganho continua o mesmo, né? Vou adicioná-la aqui, mas a defasagem, aqui normalmente é menos J na fórmula, né? Se torna mais J quando se está analisando uma linha que está do lado que não está do lado, né? Melhor colocando, que não está do lado do transformador defasador ou defasador puro, né? Lembrando, né, que o defasador ele tem o ganho e a defasagem. O defasador puro só tem a defasagem, né? O ganho é igual a 1. Então, a relação, né, de transformação é igual a 1. Então aqui, né, para a barra M que não está do lado do transformador, né, o transformador não está do lado da barra M, o sinal é positivo ali no J.
vezes YKM. É só isso que muda, né? Ele sofre essa. Aqui ele sofre um menos, fica M aqui do lado da barra M, que é a barra que não estiver do lado do transformador, ele sofre um mais, fica M. Essa é a admitância. Mas as duas, né, como estão fora da diagonal principal, têm os seus sinais invertidos, né? Se, se aqui, né, resultar, um exemplo, né, o IKM, né, relembrando, ele tem uma parte real e imaginária, né, uma condutância, né, que é o inverso da resistência GKM, mais um J, né, BKM, uma susceptância, que é o inverso da reatância. Com esse menos aqui, né, quando jogar aqui na fórmula, os que se encontram fora da diagonal principal, né, vão se tornar menos GKM, né, e menos JBKM. Um exemplo, né? Se, por exemplo, o valor que você obteve antes, né? Ah, tá lá. Você analisou aqui, você montou a matriz da admitância, né? Quer dizer, você não montou, né? Você está montando. Aí você analisou aqui o sistema que foi dado. Aí você obteve o seguinte YKM, né? Da barra K para a barra M aqui negativo, né? Por exemplo, quando você for colocar ele aqui na matriz, né? Ele vai ser o YKM. Fora da diagonal ele é menos, então aqui vai ficar menos e aqui vai se tornar mais, né? Aí você coloca na posição dele aqui na matriz admitância. E é isso. Aqui foi possível obter, né? O YKK, o YKM e YMK. Que num caso geral, né? Vai ser aquilo que eu exemplifiquei anteriormente, né? Para mais barras, é só ir trocando aqui, né? Se você for analisar agora o Y22, e depois aqui vai ter o Y, se tiver a admitância conectado, né? Vai ter o Y23, o Y24. Se não tiver nada conectado é zero, né? Por exemplo, não tem conexão. Acho que eu fiz esse exemplo aqui, né? Entre a barra aqui, ó, entre a barra 1 e a barra 4, né? Não tem conexão direta. Então o elemento Y14 seria zero aqui, né? Porque não tem nada conectado. E o 1, tanto 1,4, né, como 4,1, né, que é o contrário aqui, não teria nada conectado. Um exemplo.